Hoje eu quero te passar a visão que me fez entender por que 9 em cada 10 pessoas abandonam seus sistemas de produtividade em menos de um mês e como reverter isso definitivamente. Eu vou te explicar o passo a passo para você construir sistemas que realmente funcionam e se mantêm ao longo prazo, mesmo quando a sua vida fica caótica. Isso aqui vai ser útil para qualquer pessoa que já se frustrou tentando ser mais organizado, mais disciplinado, mais produtiva, mas sempre volta à estaca zero. Vamos começar pelo começo. A gente vai olhar para isso de duas formas. Uma forma macro e entender por que os seus sistemas sempre falham, e isso não é culpa sua, e de uma forma micro, que é o framework prático para construir sistemas antifrágeis. Então, eu vou começar pelo sistema macro e pelo ponto que ninguém te conta sobre sistemas pessoais. Olá, meu nome é Fabrício. Semana passada, um amigo me enviou uma mensagem que me marcou muito. Cara, ele disse: eu criei um sistema perfeito e tudo parecia certinho. Eu acordava às 5 da manhã, coloquei blocos de tempo organizados na minha agenda, utilizei um app de produtividade, estava tudo certinho. Só que depois de 3 semanas fazendo, eu não consegui mais continuar. E eu me senti um fracasso. Olha, eu percebi que essa história não é única. A história que 90% das pessoas que conheço, incluindo a minha própria história de alguns anos atrás. Eu preciso te contar uma coisa que ninguém te fala sobre sistemas pessoais. Você provavelmente já passou por isso. Cria aquele sistema lindo, organizado, que parece perfeito no papel. E depois de algumas semanas, tudo desmorona. E aí você pensa: o problema sou eu não tenho disciplina suficiente. Mas eu descobri uma coisa que mudou completamente essa minha perspectiva sobre por que isso acontece. E não é o que você imagina. O problema não é você. É o que você está tentando fazer. O problema não é você. O problema é que você está tentando resolver questões sistêmicas com soluções individuais. É como se você estivesse num barco furado, tentando escoar a água com baldinhos cada vez mais eficientes, quando você precisa é tapar o buraco. Seus sistemas pessoais são os baldinhos e o buraco é algo muito maior. Então, deixa eu te mostrar o que realmente acontece quando um sistema falha, né? Então tá, você cria o sistema perfeito, baseado no que funcionou para alguém, né? Você mapeou um sistema e a vida acontece, então pode ter uma mudança no trabalho, um problema familiar, algo que te baqueou naquele dia. O sistema quebra, né? Porque ele não foi feito de uma forma adaptativa. Daí você se culpa, que não tem disciplina, que está desorganizado. E você cria um sistema ainda mais rígido, com mais regras, mais controle, e esse ciclo se repete e cada vez mais você se sente pior consigo mesmo. Esse é o loop da autossabotagem, e ele continua porque estamos olhando para o lugar errado. Então é aqui onde a coisa fica interessante. Se eu te dissesse que o problema não é o seu sistema, mas o que você não está vendo. Todo sistema pessoal existe dentro de sistemas maiores, né? Então você tem lá o sistema que você planejou, só que daí tem a sua família, a sua rotina, né? Tem o sistema do seu trabalho, né? Horários, demandas, e tem um sistema social, que é pressões ou comparações ou questões culturais. Então, se você cria um sistema pessoal e ignora tudo isso que está ao redor, esses sistemas maiores, é como tentar nadar contra a corrente. Uma hora você vai cansar e essa corrente vai vencer. Então, eu mesmo já criei sistemas onde eles duravam somente 2 semanas, depois 2, 3 semanas e eu parava. Até que eu entendi. Não adianta ter uma rotina rígida se aparece algo que pode me tirar do prumo, né? Algo imprevisível. Então não adiantava eu ter um bloco de estudo ali naquele horário fixo
só que algo atrapalhava e eu não conseguia mais fazer. Então, a verdade é que nós vivemos numa cultura onde toda a responsabilidade é do indivíduo. Então, se você não consegue equilibrar todas essas coisas, você é culpado, porque você é desorganizado. A culpa é sua, né? Então, isso é uma narrativa que nos mantém presos. Porque enquanto você está se culpando, né, por não conseguir ser produtivo o suficiente, você não se questiona questões maiores, como, pô, por que eu tenho que trabalhar 40 horas por semana? Né? Por que eu tenho que equilibrar tudo isso, ao invés de integrar isso que eu estou buscando fazer dentro do meu contexto? Por que sistemas organizacionais não consideram esse bem-estar humano? Então são perguntas maiores. Olha, eu não estou dizendo para você que você não tem responsabilidade. Eu estou dizendo que a sua responsabilidade vai além de seguir uma planilha de horários ou uma rotina que você especificou. Então eu vou te mostrar uma forma diferente de pensar sobre esses sistemas. Em vez de tentar controlar tudo, né, vamos construir então sistemas que ficam mais fortes em meio ao caos. Então, para isso, existem 3 níveis de sistemas a se considerar. Um deles é o sistema que a gente já comentou, é o sistema pessoal. As suas rotinas, seus hábitos, as ferramentas que você utiliza. E a pergunta-chave aqui é: como isso se adapta quando a vida muda? O nível 2 são sistemas relacionais, ou seja, são mudanças que afetam a família, o trabalho, os amigos. Então a pergunta-chave é: como eu posso incluir outros nessa transformação que eu estou buscando? E por último, são os sistemas de paradigmas ou crenças, né? Então são as crenças que você mesmo tem sobre produtividade, sobre sucesso, sobre tempo. E a pergunta-chave é: quais dessas crenças ou paradigmas eu preciso questionar, né? Porque a mudança minha sobre algo que eu acredito é o que vai fazer com que eu possa integrar ou considerar esses sistemas diferentes. Então vamos a um passo a passo prático. Primeiramente, você começa mapeando os seus sistemas maiores. Então, você pega dentro da sua rotina quais são os 3 sistemas que mais impactam a sua rotina, né? E você vai identificar os padrões do porquê eles param de funcionar, quando, né? Por que eles furam o seu planejamento. Aceite esses padrões como dados e não como problemas. Passo 2. Construa uma flexibilidade e não rigidez. Em vez de acordar 5 horas da manhã todos os dias, tente pensar assim: eu vou ter 1 hora para mim todas as manhãs. Pode não ocorrer às 5 da manhã, mas eu quero manter o ter 1 hora para mim. Então eu posso variar esse tempo. Então foque no resultado, não no método. O passo 3 é criar um feedback, né, um loop de retroalimentação, que seria um feedback. Então, por exemplo, converse com a sua família sobre seus objetivos, ou se você está fazendo algo no seu trabalho que você precisa, converse com o seu chefe, mostre para ele que você precisa de de um determinado tempo para executar uma ação, para só então mudar, não deixe que ele mude a todo tempo. Então, você procura, de alguma forma, dar tempo para ter um feedback de o que você está fazendo, como é que isso está influenciando a você e também como é que isso está influenciando a outra pessoa. Bom, seguindo esses 3 passos, né, você para de lutar sozinho contra esses sistemas maiores e começa a entender como eles funcionam, né? Então você vai ter coisas novas acontecendo. A primeira delas é: você vai parar de se culpar e vai começar a pensar em mudanças estratégicas.
E os seus sistemas vão ficar mais resilientes, porque eles vão considerar a realidade que você está vivendo. E por último, a sua transformação, o que você está buscando, ela vai inspirar outras pessoas, criando mudanças coletivas. Isso não é apenas sobre ser mais produtivo, é sobre criar uma vida que funciona para você e também para as pessoas que estão ao seu redor. Esse vídeo não foi mais um método de produtividade, né? Já temos milhares deles por aí. Eu estou aqui para te mostrar uma forma diferente de pensar sobre mudança e o que funciona quando você ataca o problema na raiz. Se você está cansado de culpar, né, de se culpar por sistemas que não funcionam, você quer parar de nadar contra a corrente e começar a criar mudanças que realmente duram, então vamos juntos nessa jornada. Porque o que eu aprendi é isso. Quando você para de lutar sozinho contra sistemas maiores, você começa a entender como eles funcionam. Por que não você não resolve só os seus próprios problemas, você se torna parte de uma solução para os outros também. Então a pergunta não é mais como eu posso ser mais disciplinado? A pergunta é como posso criar sistemas que funcionam para mim e para as pessoas que eu amo? Se isso faz sentido para você, me conta nos comentários qual foi o último sistema que você criou e que acabou falhando. Eu quero entender exatamente o que você está enfrentando. E se você quer que eu faça um vídeo sobre como aplicar isso na sua situação específica, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal porque essa é só a primeira parte de uma série que vai revolucionar a maneira que você pensa sobre sistemas. Nos vemos no próximo vídeo. Fabrício aqui, um abraço.